Olá, caríssimos alunos e demais internautas do nosso canal. Hoje nós teremos mais uma videoaula com o tópico de estudo estruturas de mercado. Para aqueles que estão chegando nesse exato momento ao canal e fazendo a visualização desse vídeo, eu me chamo o professor Leandro Pessoa de Lucena, sou vinculado ao curso de Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas, chamado FACAP, da Universidade Federal de Rondonópolis. Tenho como formação, sou bacharel, formado em Economia pela UFMS, mestrado e doutorado em Agronegócios e com pós-doutorado em Economia, em Geografia Econômica. Sou autor de 2 livros, com ênfase na economia rural. Esses 2 livros chamam-se Fazendas Urbanas 1 e Fazendas Urbanas 2. Todos podem ser adquiridos pela editora Amazon Books. Bom, dado a prévia apresentação, esse tópico de estudo ele está relacionado à grade curricular do curso de administração na disciplina que chama-se Economia de Empresas. Então, aos alunos da administração, sejam bem-vindos e que vocês possam fazer bom proveito sobre esse tópico de estudo. Lembrando que o que nós estamos aqui a fazer nesse videoclipe é uma aula, síntese da proposta que está vinculado ao tópico. Então, vocês devem se aprofundar mais, fazendo o estudo junto aos livros, do James McGuinn, do Charles Mover, que é a Economia de Empresas, Aplicações Estratégicas e Táticas. Concomitantemente, também tem esse mesmo tópico de estudo para complementar o conhecimento no livro de Fundamentos de Economia, que é do Marcos Antônio Vasconcelos e do Manuel Henrique Garcia. Bom, vamos lá então. O que seria então ali a compreensão inicial, do tópico de estruturas de mercado? Nós visualizamos dentro da economia que, ao estudar estruturas de mercado, há 3 características básicas que o aluno tem que ter dimensão ao iniciar o aprendizado sobre esse tópico. Primeiro, em relação ao número de empresas que compõem o mercado. Então, o que vai determinar uma estrutura de mercado, e o próprio nome já está mencionando, estrutura, está vinculado ao número de empresas. Não só apenas o número de empresas, basta visualizar quem está sendo o analista da estrutura do mercado, mas também analisar que tipo de produto essas empresas comercializam, essas empresas produzem. No caso, empresa não produz, mas comercializam. No caso das indústrias, sim, produzem. Então, que tipo de produto está sendo comercializado, ou, no caso, a indústria está produzindo, são idênticos, são diferenciados. Aqui tem uma nomenclatura que, quando são idênticos, a maioria dos manuais de economia vem com a nomenclatura como produtos homogêneos. E ao contrário, quando são produtos diferenciados, vem com a nomenclatura como produtos heterogêneos, que retrata a mesma coisa. Além da menção de número de empresas, bem como tipo de produto, outra característica do tópico de estudo de estrutura de mercado é se existem ou não barreiras. Então nós analisamos aqui o tipo de produto, e o terceiro aqui a ser analisado, se há existência de barreiras ou não, para que possa ter acesso novos agentes econômicos, ou seja, novos empreendedores ou novos comerciantes. Isso vai ser um divisor de águas para que possa se determinar se esse mercado é um mercado com ampla possibilidade de entrada, ou com ampla possibilidade de restrição à entrada.
né? Se há restrição de entrada, convencionalmente acredita que seja um mercado mais voltado ao monopólio, ao oligopólio, ao mercado cartelizado, né? Ou seja, há indícios de barreiras, né, de possibilidades de novos entrantes, né, no mercado. Se não há barreiras, está mencionando que é um livre mercado com ampla concorrência, né? É um mercado com possibilidades de entradas de novos comerciantes ou de novas indústrias, dependendo do segmento que se esteja referenciando. Bom, dado esse contexto, o que seria então concorrência pura ou perfeita? Aqui nós começamos a dimensionar o que nós entendemos como estrutura de mercado. A estrutura de mercado praticamente ela se divide em dois grandes blocos, né? Um é conhecido como concorrência pura ou perfeita e o outro é conhecido como concorrência imperfeita, né? Essa concorrência pura ou perfeita é tipo de um mercado em que há grande número de vendedores, né, ou empresas, né, de maneira isolada, e que não afeta nem esses consumidores nem essas empresas, afetam os outros agentes econômicos vinculantes na economia. Ou seja, uma empresa não afeta a outra, um consumidor não afeta o outro, né? Então vive no perfeito ou no quase perfeito, né, equilíbrio de mercado. Então a maioria dessas empresas, né, dentro da concorrência perfeita, são tomadores de preço, como os consumidores também são tomadores de preço, né? São elas que são os agentes finais da cadeia produtiva e que estão à mercê, né, da economia vinculante da sua base, seja ela ali a indústria fornecedora de insumo de produção ou a indústria que fornece já o produto semi-acabado, né? Bom, um exemplo clássico de concorrência pura ou perfeita, se o aluno ele quer identificar de maneira rápida, é a questão das feiras, né? Então no Brasil é muito comum, né, essa utilização de segmento de mercado, né, principalmente para vendas de frutas, legumes e verduras. As feiras é um segmento de mercado que se identifica muito próximo ao contexto de concorrência pura ou perfeita. Por que se identifica a ser muito próximo? Porque os feirantes, né, é conhecido como um mercado atomizado, né? Essa expressão atomizado vem da biologia de átomos, né, pequenas partículas, onde transferido para a abrangência econômica, né, um mercado atomizado são pequenos comércios, pequenos comerciantes, onde esses pequenos comerciantes eles não têm uma diferenciação acentuada um do outro, né? Ao visualizarmos uma feira, né, ela tem essas características, né? Então, quando se visualiza ali um feirante João, de uma feirante Maria ou José, né, eles têm praticamente as mesmas estruturas, quase o mesmo tamanho, né, fazem suas compras junto aos mesmos fornecedores, né? Então eles não têm um grau de diferenciação, né, nem de quem compra, né, os seus produtos, né, que seja os casos os seus consumidores, né, nem de quem vende os produtos para esses comerciantes, que são os seus fornecedores, né? Então nesse caso, quando pensar em concorrência pura ou perfeita, né, dá para que nós possamos vir à lembrança das feiras, né, de cada município. E essas feiras elas têm algumas características, né? Convencionalmente os produtos são homogêneos, tá? Então se você for ali numa quitanda, né, do José, o mesmo tomate, né, vai ser encontrado na quitanda da Maria ou do João, né? Então não vai haver uma diferenciação entre os produtos. Os produtos terão ali uma concepção meio que homogêneo, né? O que vai diferenciar os produtos está numa segmentação de prestação de serviço. Ou
um preço melhor, né, de promoção, né, ou uma afeição melhor do comerciante em relação àqueles que estão comprando desse comerciante, né? Então vão ser outras características que vão diferenciar, né, a venda desses produtos, mas não o produto em si. O produto em si ele é o mesmo que pode ser encontrado em outras quitandas. Bom, não existe barreiras para novas empresas. Essa é uma outra característica da estrutura de mercado de concorrência pura ou perfeita, né? Efetivamente, se a gente for olhar, uma feira, ela, principalmente feiras livres, né, ela está aberta a novos entrantes. Então, o professor Leandro, ou a professora Maria, ou a professora Betânia, né, um exemplo hipotético, se quiser entrar nesse segmento e fazer concorrência junto aos outros que já existem no mesmo segmento, né, não vai existir uma barreira, porque o Leandro vai comprar nos mesmos fornecedores, né, ou no Ceasa, ou na agricultura familiar, né, as suas frutas, legumes e verduras vão comprar nos mesmos fornecedores do que os seus concorrentes, né, e também não vai conseguir vender ao preço muito além do que os concorrentes estão vendendo. Então o preço tende a ser também uma margem de lucratividade, né, achatada, né? Então o markup ele tende a ser mais equânime entre os agentes econômicos. E nisso a gente entende que há uma transparência do mercado, né? Essa transparência do mercado é relativo esse pouco concepção tecnológica, né, de diferenciação dos produtos. Os produtos são homogêneos, os tamanhos dos comerciantes das quitandas são quase iguais um com os outros, né? São os mesmos fornecedores, então praticamente tem os mesmos custos de produção, né? Se efetivam as vendas praticamente quase no mesmo preço, né? Então o preço do quilo de tomate numa quitanda é praticamente quase o mesmo preço do quilo de tomate na outra quitanda. Então entre os agentes econômicos, que são os donos do capital desses pequenos empreendimentos, né, há uma menção de transparência de mercado até mesmo na sua lucratividade, dado a ciência que já se sabe qual o valor do custo e qual o valor máximo que se pode lucrar com os determinados produtos a quais esses comerciantes vendem. Então isso se dá transparência de mercado. Dado essa concepção, né, nós entendemos o que é concorrência pura ou perfeita. Bom, é claro que, ao contrário, né, concorrência imperfeita, né, ele já advém já de outros moldes. E um dos moldes que nós devemos visualizar dentro do campo da economia é que a concorrência imperfeita, né, um dos pressupostos de estudo se dá através da concepção do monopólio. O que é o mercado monopolista? Então ele apresenta condições opostas às da concorrência perfeita. Ou seja, não há concorrência, né, nem produto concorrente. Então aqui nós vamos começar a visualizar algumas facetas, né, da economia de mercado pós-revolução industrial. Então, a economia, como estudado em tópicos anteriores, né, dentro da nossa concepção aqui de videoaulas que nós já tivemos no nosso canal de YouTube, nós podemos aí dividir a economia em fases, né, que nós colocamos ali: primeira revolução industrial, 1750, segunda revolução industrial, 1850, aí vem aí a terceira revolução, mas que não é 100% industrial, já é uma revolução industrial com tecnologia junto, né? Mais voltado para a área de serviços, e início de uma inteligência artificial, que aí já é 1950 adiante. Então, cada das revoluções que o sistema capitalista posicionou diante dos seus
forças de produção, diante até mesmo da sua lucratividade, dos seus processos de inovação, né, fez com que criasse uma série de fatores que deixasse ser uma economia pura para ser uma economia imperfeita, né? Ou seja, economia perfeita para ser uma economia imperfeita. Essa economia imperfeita, ela advém do fruto do desenvolvimento tecnológico. Então, uma empresa, né, que era pequena, descobre uma inovação tecnológica. Ela é a primeira a usufruir daquela inovação tecnológica. Então, ela consegue produzir produtos com maior eficiência, com maior qualidade e um menor custo. Então, de início, né, ela produz quase o mesmo produto que os demais concorrentes, só que agora ela consegue vender com preço melhor, né? Dado a condição das expectativas racionais, presumindo que o consumidor é racional, ele vai deixar de consumir esse mesmo produto a um preço dos concorrentes que não está tão atrativo, para consumir exatamente daquele agente econômico, daquela indústria que está produzindo a um preço menor. Então, fazendo isso, faz com que toda a demanda se desloque para um único industrial, um único capitalista que produz, né, um determinado bem de necessidade imediata, né, para aquele tipo de população ou nação, né? Então, a evolução tecnológica fez com que alguns se destacasse e ganhasse tamanho, dado o deslocamento da demanda, né, praticamente a consumir somente o produto de um único produtor, um único agroindustrial, um único indústria, né? E fazendo isso, faz com que os outros diminuam a margem de lucratividade ou praticamente se desmotivem e até mesmo saiam do mercado, diminuindo o nível de concorrência, né? Então, esse nível de concorrência menor, né, ou praticamente nulo, né, faz com que não haja produtos concorrentes. Se não há produtos concorrentes, né, o consumidor será o tomador de preço. O que é ser tomador de preço? Né? Aquela empresa, ela oferta o produto ao valor que bem entende. E se o consumidor quiser, a única opção dele é tomar aquele preço, mesmo que seja alto, né, para obter aquele tipo de produto, aquele tipo de bem, né? Esse é o contexto que nós dimensionamos. Então aqui nós vamos identificar outro fator, que são barreiras para novas empresas, né? Quando uma empresa se torna numa dimensão tão grande ou tão apropriada, né, dos bens e dos fatores de produção, né, ela praticamente cria um contingenciamento natural, né, que se chama-se barreira. E essa barreira faz com que novos entrantes, né, sofram para concorrer com ela naquele mercado atuante da economia, né? Então, como eu mencionei aqui para vocês, existe o monopólio puro ou natural, né, que é devido, às vezes, à condição morfológica de um determinado país. Um exemplo clássico, né, é um monopólio natural, né, de alguns países, é a extração do petróleo, né? Então, esse petróleo não está na mão do mercado privado, né? Então, o governo toma posse, né, e abre pequenas concessões para aquilo que ele enxerga que não teria capacidade tecnológica e produtiva para gerir, né? Mas a posse e o domínio, né, está sobre a concepção e tutela do governo. Então, existem alguns tipos de monopólio que são monopólio que advém da concepção natural, né, e geográfica, né, aonde o país está vinculado, né. Existem outros monopólios que são monopólios por patentes, né. Muito fácil entender a questão das patentes redirecionadas para as indústrias farmoquímicas, né. Então, uma indústria descobre um remédio que seja muito importante para a sociedade, para
a sociedade em geral, para a nação, né, para o globo terrestre, né? Então a patente, né, é o privilégio de quem descobriu primeiro aquela tecnologia, né? E aquela patente é uma barreira, né, específica para que outros possam determinar a cópia. Então, para que se quebrar uma patente, existe todo um processo de pagamento de multa, né? Ou seja, quanto se foi investido, né, de tempo, de recurso humano, de capital em espécie, né, para se produzir determinado tipo de tecnologia, né? E essa tecnologia ela tem uma regra, né, que o defende, que é o contexto da patente. Pode ser quebrada? Pode, né? Se pagando o preço de uma multa rescisória, né? Ou seja, tudo aquilo foi gasto de tempo, de dispêndio financeiro, né? Tem que ser arcado até mesmo do prolabore futuro que se teria com o advento daquela tecnologia que ainda a empresa ganharia, né, por ser exclusivo durante vários anos na economia. Então, isso faz com que haja, né, a dimensão que nós encontramos como barreira, né? Controle de matérias-primas básicas, né? O monopólio ele também se faz através não apenas do final da cadeia produtiva, né, aquele produto que chega direto ao consumidor final, né, mas ele também faz parte da concepção básica como matéria-prima. Um monopólio de exclusividade e que é essencial aos seres humanos é a questão da água, né? E a água, em muitos setores da cadeia produtiva, ela é convencionalmente reconhecida como matéria-prima. Então, essa matéria-prima, né, ela está sob tutela, né, de uma empresa, né, que está tendo concessão de gerir, né, a distribuição para a sociedade. Essa concessão, né, foi fruto de uma disputa foi fruto de uma negociação junto ao Estado, né? Então, nesse quesito, nós temos ali uma forma de monopólio, né? E aí basta o aluno visualizar, né? Quem fornece a água para a minha residência, né? Eu tenho algum outro companhia que eu possa usufruir caso eu sinta, né, necessidade de troca, ou porque achar que o metro cúbico da água está muito caro, ou por achar que a água não está de maneira físico-química, né, me agradando. Eu tenho essa possibilidade? Se não tem, né, ou seja, existe apenas um único fornecedor, esse fornecedor nós entendemos que se é único é monopólio, né? Bom, esse monopólio ele pode ser estatal, né, como ele pode ser privado, né? Lembrando que o privado muitas vezes são vinculações e monopólios estatais, como eu já mencionei, até mesmo a questão da própria água, né? É um monopólio sob tutela do Estado, né? Só que o Estado determina a concessão de gestão a uma empresa privada, né? Então, essa concessão é determinada por um limite de tempo que pode ser renovado, né, caso não haja outros concorrentes, né, ou que o governo possa entender que aquela empresa efetivamente é a melhor, né? Então, nós temos aí o monopólio estatal, né, principalmente relacionado a questões de cunhos de essencialidade extrema à sociedade, né? Então, se você for visualizar aí, a água é algo que é muito essencial, né? Mas nós temos outros monopólios estatais que são contemporâneos, né? Se a gente visualizar aí a tecnologia 5G, né, as ondas, né, que trafegam convencionalmente no ar, né, quem determina a vinculação da circulação dessas ondas em diferentes patamares
é a concessão estabelecida pelo governo, pelo Estado. Então, o espaço aéreo não pertence à iniciativa privada, né? O espaço aéreo pertence à concessão, né, de abertura de gestão, né, dado o contexto do Estado entender que isso é bom ou não, né? Bom, é claro que o monopólio, por não ter concorrentes, né, e efetivamente trabalhar numa estrutura de mercado efetiva, né, de domínio total sobre os meios de produção, sobre até mesmo a sua clientela, tende a ter lucros extraordinários, né? Então isso não apenas persiste a curto prazo, mas os lucros extraordinários, né, eles também estão vinculados a longo prazo. O oligopólio ele vai ter ali quase a mesma dimensão do monopólio, só que como o próprio nome menciona, né, né, gopólio advém de duas ou mais empresas, né, que são empresas grandes que fazem frente, né, ao mercado a qual esteja atuando. Então nós podemos visualizar aqui principalmente as redes de telefonia, né, elas, e até mesmo os de bancos, né, são tipos de oligopólio. As indústrias de produção de veículos, né, também é um tipo de oligopólio, né? Então não visualiza centenas de indústrias automobilísticas, né, dentro de um país. Não se visualiza também centenas de indústrias de mobilidade de internet, né? Então visualizam poucas empresas que estão ali usufruindo, né, desse mercado virtual, né? Então, conforme vocês forem visualizando, né, essas empresas, elas têm um certo grau de competitividade entre elas, mas os preços são quase meramente iguais entre elas também, né? Então o consumidor tem uma leve sensação, né, que ele pode estar tendo vantagem, né, porque ele pode trocar de A para B ou de B para C, né, principalmente na questão de consumo de prestação de serviço. Bom, nesse caso, nós temos aqui uma concepção que é bem fácil de entender quando se tem ali pouca vinculação jurídica e institucional de um país, dado o seu sistema de mercado, né? Há uma tendência, quando há uma fragilidade institucional e jurídica, que esses oligopólios, né, se transformem em cartel. Então, o que seria o cartel? Né? São organização de produtores dentro de um setor que determina a política de preços para todas as empresas que a ela pertence, né? Então, como eu já mencionei aqui, o cartel ficou muito conhecido, principalmente no Brasil, em relação aos combustíveis, né? Então nós temos ali o domínio ou o monopólio exclusivo da Petrobras, né, no caso da extração e até mesmo do refino, e aí foi dimensionado a possibilidade de concessão de venda, né, desse bem já como um bem final para o consumidor final, né? E aí abriu essa concessão a algumas empresas privadas, né, para a venda desse produto. E como essas empresas privadas foram poucas, né, determinadas pela própria concessão, né, de usufruto, então a maioria delas, em alguns determinados pontos do país, né, criaram-se a condição de cartel, ou seja, de aliança, uma aliança estratégica de cobrar praticamente quase o mesmo valor do preço final do produto vendido, né, e fazendo com que os preços, né, a política de preços fosse muito prejudicial ao consumidor final. Bom, lideranças de preços é uma das características do oligopólio,
né? Então nós temos aí as empresas líderes e as empresas satélites, né? Essas empresas satélites normalmente são aquelas empresas que são intermediárias, mas pertencem ao mesmo grupo, né? Então nós visualizamos o caso do diesel, né? Ou dos óleos, né? Principalmente do óleo, que é ofertado a vários tipos de mercados, né? O óleo diesel, o óleo de motor. Então você tem a classificação desde o melhor óleo até um óleo um pouco mais acessível ao agente econômico de baixa renda. Então essa subdivisão, né, pertencente ao mesmo grupo faz com que entendamos que tem dentro do oligopólio empresas líderes e empresas satélites, né? Bom, o que seria então oligopólios com produtos diferenciados, né? Que vai mais ou menos o que eu acabei de mencionando aqui para vocês, né? A questão da tecnologia, ela vem para determinar, né, a possibilidade de consumo, né, em grande escala, mas também a baixa escala, né? Então nós visualizamos ao longo do processo histórico do sistema capitalista de produção, né, alguns tipos de oligopólios com produtos diferenciados. O caso das empresas das indústrias automobilísticas, né, ocorreu exatamente isso, né? Nós temos lá desde o Porsche, da Ferrari, né, de alguns veículos com capacidade tecnológica muito efetiva, né, a qual determina uma exclusividade, né, da indústria para um determinado cliente, ou seja, os clientes também são exclusivos. Só que ao mesmo tempo, né, essa indústria ela produz também outros tipos de bens diferenciados dentro do mesmo segmento, ou seja, veículo automotor, né, em vez de ser Ferrari, eu vou produzir outros, né, veículos com menor grau de tecnologia, né, com menor grau de vinculação de fator de produção, né, para que se possa atingir, né, um percentual da massa da sociedade, né? Então nós temos ali um oligopólios dentro da mesma grupo empresarial ou da mesma indústria, né, com produtos diferenciados para públicos diferenciados. Nós temos os oligopólios com produtos homogêneos. Aí vai mais para o lado do agronegócio, né? Então nós temos ali grandes empresas fertilizantes, né, de fertilizantes, né, que estabelece ali a venda do mesmo produto, né? Então o que vai diferenciar, né, vai ser apenas o know-how da marca, né? Mas o produto não tem diferenciação exclusiva para um público exclusivo, né? Então os produtos da área do agronegócio, principalmente o de fertilizantes, né, é conhecido como oligopólio com produtos homogêneos, né? Bom, o objetivo dessa compreensão é analisar toda essa base de economia pura ou perfeita, né, em contraste com a economia imperfeita, visualizar a base através de uma teoria marginalista, né? Ou seja, a teoria marginalista ela deu cunho à interpretação da maximização de lucros, né, bem como na teoria da organização industrial, né, de maximizar o máximo, chamado através de uma terminologia econômica markup. E o que seria o markup? Né? Seria receita das vendas menos os custos diretos, né? Então essa teoria da organização industrial, né, ela trabalha na concepção do máximo lucro possível, que é a maximização do lucro, né? Então eu obtenho a maior receita possível com as vendas,
porque eu sou exclusivo no mercado, né? Os consumidores não têm opção, efetivamente terão que ser tomadores de preço, terão que consumir aquele produto que eu estou ofertando, né? E tento, além de ganhar no preço por ser exclusivo, eu tento ganhar na minimização dos custos diretos, né? Então esses custos diretos estão vinculados a todos os fatores de produção inseridos no sistema produtivo. Lembrando que os fatores de produção vai desde ali de força de trabalho, capital, terra, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, né? Esses são os fatores de produção que envolvem ali basicamente os custos diretos. Bom, logo o preço calculado no modelo de markup, o preço é 1 mais mercado multiplicado por consumo, né? Então, taxa de mercado, taxa de markup é fixada de forma a cobrir custos diretos e custos fixos e atender a carta taxa de rentabilidade desejada pelos acionistas. Então, aqui nós vamos visualizar que começa a ter a aderência, principalmente após a segunda revolução industrial, né? A boa parte das indústrias agora são empresas abertas, de capital aberto, né? Então, essas empresas de capital aberto, né, ela tem que atender a carta de taxa de rentabilidade desejada pelos acionistas. Então, ela tem um capital injetado nela, né, e esse capital injetado dá mais poder econômico para que ela possa se expandir, para que ela possa criar mecanismos de barreira para não ter concorrência naquele segmento que ela atua, né, dela ser exclusiva no mercado doméstico, também no mercado internacional, né, e assim ela efetivar a melhor taxa de markup possível. Isso é o que se identifica ali a estrutura de mercado como oligopólio. Bom, nós temos ali então o que nós conhecemos, né, como teoria, que as empresas não conseguem prever a demanda por seu produto e, portanto, suas receitas, né, mas conhece bem os seus custos. Elas fixam preços a partir de uma base mais objetiva nos seus custos. Efetivamente isso aqui é real, né? Então a empresa ela trabalha com ferramentas de tentar prever a demanda. Mas o que efetivamente ela tem sob seu domínio, sob seu total controle, é o valor do custo de produção, o preço do custo de produção. E através desse valor do preço do custo de produção, que ela estabelece ali uma margem, a qual ela quer determinar a sua lucratividade, né? É claro que essa margem de lucratividade, implicitamente, tem que se pagar, né, os custos de produção, sejam eles diretos ou fixos. Bom, concorrência monopolista, né, nós entendemos que é uma estrutura de mercado intermediária entre concorrência perfeita e monopólio, né? Então vamos visualizar aqui algumas características dela. Número relativamente grande de empresas com certo poder de concorrência, porém com segmentos de mercados e produtos diferenciados. Quando nós visualizamos aqui grande número de empresas com certo poder de concorrência, é fácil a gente visualizar no caso do Brasil as empresas que estão à vendas, né, de produtos que sejam ali de bens intermediários, não de consumo direto, mas bens intermediários de uma maneira geral. Então você pega ali desde Magazine Luiza, Submarino, Americanas, né, aí nós vamos ali para o Ponto Frio, vamos para empresas um pouco já menores, né? Você pega Martinello, que tem algumas regiões do país, né? Então são grupos, né, que praticamente vendem os mesmos produtos, né, e o que vai determinar a diferenciação deles está na forma de pagamento, ou na entrega, né, ou até mesmo, né, numa personalização
né, específica, né, isso caso, né, de alguns produtos, né. Então nós podemos ali olhar que são empresas que têm certo poder e que têm concorrência, né, ou seja, elas não conseguem vender de fato aos preços que elas bem querem ou entendem por um determinado tipo de produto, né. Elas até podem tentar, mas elas são brecadas, são freadas, né, ou contingenciadas pelas outras que existem no mercado, que são quase do mesmo tamanho ou relativamente iguais, né, com exceção de alguns produtos específicos. Um exemplo que eu posso citar aqui para vocês é o caso específico quando um fornecedor, uma indústria, né, fecha parceria exclusiva com uma ou duas ou três empresas desse segmento que tem 5, 6, 7 empresas, né, que atuam no mercado, né. Então, no caso de tecnologia, no caso de videogames, computadores, né, algumas empresas elas têm uma exclusividade de venda, né, em relação às demais. Então essas empresas têm melhores preços, têm melhores formas de pagamento, maior diferenciação. Então elas conseguem se destacar, né, em ofertar para o consumidor e atrair maior quantidade de consumidor por consequência dessa parceria que elas têm diretamente com a indústria, né. Bom, é claro que, como eu acabei de falar aqui, que a margem de manobra para fixação dos preços, né, não são muito amplas, né, conforme está colocado aqui. Margem de manobra para fixação dos preços não são muito amplas, uma vez que existem produtos substitutos no mercado, né. Então, principalmente após, no caso do Brasil, pós década de 90, né, ocorre um processo muito acelerado de desregulamentação do mercado. Essa palavrinha desregulamentação do mercado, nessa terminologia, é uma terminologia muito conhecida na área da economia. Para outras áreas, nada mais é que globalização. Então, o Brasil, de fato, entra, né, ao mercado global, cada vez abrindo mais, né, e isso acontece muito, dado também o grau de privatização, né, que teve em muitas empresas estatais de pouca eficiência, né, a forma de ter, né, substitutos. E esses substitutos, quando se entra no mercado global, ele se amplia muito mais. Então o mercado fechado, né, ele tem ali uma característica natural, né, de ser monopólio. Quando ele vai se abrindo, né, ao mundo para que outros concorrentes, né, possam oferecer os mesmos produtos, às vezes com melhor qualidade e menor preço, né, então aí nasce a concepção que nós encontramos aqui como produtos substitutos no mercado. Bom, o que seria então as estruturas de mercado de fator de produção? Isso aqui nós já estudamos na aula anterior, né, no videoclipe anterior, mas volto a ressaltar a vocês, toda a economia tem uma ênfase muito forte naquilo que nós mencionamos como fator de produção. Então o fator de produção vai desde a mão de obra, né, nos livros de economia está como terminologia como força de trabalho, que é a mesma coisa, né? Então capital, que de fato é o dinheiro, né, seja em espécie ou seja agora em termos contemporâneos o dinheiro digital, né. Nós temos aqui a terra, né, que efetivamente é onde vai se vincular o espaço físico de uma planta industrial, né. Nós temos aqui a tecnologia, que é a disposição que porventura uma empresa pode usufruir, né, caso ela visualiza no contexto da sua força de trabalho, né, a possibilidade dessas forças de trabalho se autocapacitar, né, e aí utilizar a tecnologia e operacionalizar essa tecnologia. Então nós possuímos aqui diferentes estruturas e possui uma demanda derivada, né? Então
a mão de obra ela possui como renda, né, a remuneração. A renda do capital é os juros. A renda da terra é o aluguel. A renda da tecnologia é o royalties, né? E toda essa diferenciação das estruturas possui demandas derivadas, né? Dependendo daquilo que estiver dentro da concepção que o país necessita. Então nós temos aqui a concorrência perfeita no mercado de fatores, né? Podemos identificar que são mercados cuja oferta de fator de produção é abundante, tornando o preço desse fator constante, né? Então, quando se tem ali esse fator de produção mencionado acima, muito abundante no país, né? O país tem muita força de trabalho, muita mão de obra, esse país tem muito capital, né? Esse país tem abundância de terra, geograficamente é um país com extensão territorial muito grande. Esse país tem uma tecnologia muito efetiva, né? Ou seja, tem uma capacidade tecnológica extraordinária. Aqui nós vamos colocar aqui o caso da China, identifica muito nisso, né? É um país que tem uma mão de obra relativamente muito abundante comparado com qualquer país do mundo, né? É um país que tem capital, né? É um capital que é conhecido como a segunda maior potência em termos de PIB do mundo, né? É um país com grande extensão territorial, é um país líder em tecnologia, ou seja, é o primeiro país a ter a tecnologia 5G, né? Que é a tecnologia que vai revolucionar o mundo, né? Em relação à revolução informacional, revolução até mesmo da nanotecnologia, revolução dos sistemas de informação, né? Então essa 5G está sob domínio hoje, né, e de conhecimento e know-how dos chineses. Então nós temos aqui o que nós dimensionamos como uma concorrência perfeita no mercado de fatores, né, que é onde o mercado cuja oferta de fator de produção é abundante, tornando o preço desse fator constante, né? Então, o que seria aí um monopólio no mercado de fatores? Quando há um monopolista na venda de insumos, né? Engraçado que se a gente for analisar esse tópico monopólio no mercado de fatores, né, nós podemos também dimensionar por estados, né? Até mesmo por essa característica aqui, ó, quando há um monopolista na venda de insumos, né, ou insumos, né, não insumos, insumos. Bom, o monopólio ele é muito fácil de ser entendido quando ele está no final da cadeia produtiva, né, ou seja, é somente uma empresa, né, que fornece um determinado tipo de produto, e ponto final. Como eu acabei de citar aqui o próprio caso da água. Só que se analisar que a água ele pode ser um bem de consumo final imediato para o consumidor, mas ele também pode ser um bem de consumo intermediário, né? Ou seja, ele vai ser parte do processo de transformação para se transformar num bem final. Então, no caso, o que seria, né, um insumo de produção das indústrias de cerveja e das indústrias de refrigerante? O insumo de produção fundamental é a água, né? Então, essa água ele está sobre a abrangência de monopólio, né? Ou está sob abrangência concorrencial, ou seja, vários fornecedores, né, fornecem água para aquela indústria, né? Então, olhando esse contexto, que a água ele é o monopólio natural e exclusivo, né, do Estado, né, ele pode ser vinculado aqui como poucas empresas produzem um determinado insumo. Então ele é um oligopólio, né, no mercado de fatores, né. Bom,
Desculpa, eu acabei falando outra coisa. Quando há um monopolista na venda de insumos. Isso. Era a parte 1.6.2. Agora, um oligopólio, que é 1.6.3, né, quando há poucas empresas que produzem um determinado insumo. Esse caso aqui, não há exclusividade de apenas uma, mas de duas ou três, né, ou até mesmo 4 empresas que produzem aquele mesmo insumo e só existe eles no mercado. Né, não tem para onde correr. Né. Esse caso do oligopólio aqui, ao contrário do monopólio que eu falei da água, né, que só existe um único fornecedor, né, e esse fornecedor ele é um insumo de produção para várias indústrias alimentícias. O caso do oligopólio também está num exemplo clássico que eu mencionei, o caso dos fertilizantes. Se for percorrer aí, né, as indústrias que produzem fertilizantes, até mesmo no mundo, não precisa ser nem no próprio Brasil, né, vocês vão visualizar que são poucas multinacionais, né, não mais do que 4 ou 5, dependendo do país, que dá a possibilidade a quem vai comprar de visualizar, né, em questão de preço, qual é o melhor preço, né, a qualidade é quase a mesma, é praticamente idêntica, porque é um produto homogêneo, né, que é uma característica desse segmento de mercado chamado oligopólio. O monopossônio, que é o tópico 164, né, ele é a forma de mercado na qual há somente um comprador para muitos vendedores dos serviços de insumos. Mais uma vez, existe aqui uma característica que pode ser regional. Né? Visualize vocês um abatedor. Né? Às vezes, numa região, num município, só existe apenas um único abatedor de bovinos. Só que esse abatedor de bovinos, né, ele possui vários fornecedores, né, de gado, né, para abate. Então nós visualizamos aqui, né, que o monopossônio é uma forma de mercado na qual há somente um comprador, porém há muitos vendedores, né, de serviços de insumos. Né? Então se encaixa exatamente nesse contexto. Alguns municípios só têm um único abatedor e esse abatedor abate, né, esses bovinos ou ovinos, né, ou caprinos, dependendo do que, né, for a proposta de efetividade daquele município. Né. No entanto, ele abarganha vários produtores, mas ele é único, somente ele que faz aquilo naquela região. Né? Isso é chamado de monopossônio. E que seria o oligopossônio? Né? Seria a possibilidade de ter aí dois ou mais agentes, né? Ou aqui que nós dimensionamos como há poucos compradores, mas pode ser, quando fala há poucos, de 2, 3 ou 4 no máximo, né? Compradores negociando com muitos vendedores. Né? Aí já vamos passar agora na dimensão não mais do município, mas do estado. Né? O estado ele pode ter ali 4, 5, 6, 8 abatedores, né, de carne bovina para centenas e milhares de pecuaristas que desejam, né, ofertar, né, o seu gado para abate. Então, o oligopossônio é uma amplitude de possibilidade um pouco melhor para quem está vendendo o seu produto, no caso, ofertando o seu produto, né, para uma agroindústria, para um agente econômico específico. Né? No caso, eu falei aqui abatedor, né? Abatedores de carne bovina, que pode ser de caprino, né, ovino. Foi apenas um exemplo. Né? Bom, o tópico 1.6 ele trabalha na compreensão de monopólio bilateral. Né? O que seria esse monopólio bilateral?
É quando um monoposicionista defronta com um monopolista na venda de um fator de produção. Então, o monoposicionista, no caso o abatedor, né, ele sendo o único ali naquele município, não tendo mais nenhum abatedor, ele se defronta com um monopolista na venda de um fator de produção. Que seria esse fator de produção que seria essencial, né, para um abatedor? Né? Então ele visualiza ali que dentro daquilo que ele precisa como fator de produção, o que são os fatores de produção? Vamos novamente revelar para que o aluno possa entender. Os fatores de produção pode ser capital, pode ser terra, né, pode ser fator de trabalho, pode ser pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Aí aquele município que se encontra aquele batedor, ele se defronta com o monopolista na venda de um do fator de produção. Então ele fala, poxa, no município eu só tenho a quem recorrer para fazer um empréstimo, né, o banco X. Né, eu não tenho outros concorrentes, é um município pequeno. Né, se eu quiser fazer um empréstimo, né, para ampliação da minha planta industrial, né, eu tenho que recorrer a um outro município. Né, porque o fator de produção vinculado, chamado como capital, que é capital em espécie, que eu preciso para ampliar a minha planta industrial, né, existe um monopólio, ou seja, só existe um banco específico que atua no município daquela região. Né. Isso, claro, um caso hipotético, mas às vezes ocorre dependendo do tamanho do município. Né. Mas pode ser outro fator de produção. Né. Ou seja fator de trabalho, ou seja terra, ou seja tecnologia. Né. A tecnologia é o mais fácil de ser compreendido, porque banco, né, normalmente tem a sua concorrência, mesmo sendo um município pequeno, às vezes tem vários tipos de concorrência bancária ali, né? Banco X, Y, Z, W, né? Agora a tecnologia, dependendo do abatedor, eu preciso de uma máquina X. Né? No município ou na região que ele atua, só existe um fornecedor daquilo que ele precisa para colocar dentro da sua planta industrial. Né? Então, ou ele compra daquele fornecedor, né? Ou ele vai ter que se recorrer, né, à compra em outro estado ou um outro país. Né? Ou até mesmo como prestação de serviço. Só existe uma única empresa que faz a manutenção naquela máquina específica, né, que o abatedor utiliza. Né? Isso também é um monopólio. Então aqui nós visualizamos que o monopólio bilateral é quando o monoposicionista, né, que ele é sozinho no mercado, né, ele se defronta com outro também que é sozinho e ele precisa daquele serviço, né, ele necessita daquele serviço ou da compra daquele equipamento ou da compra daquele bem. Né. Então o que seria ali o grau de concentração econômica? Esse grau de concentração econômica no Brasil pode se verificar através do cálculo da proporção do faturamento das 4 maiores empresas de cada ramo de atividade sobre o total faturado no ramo respectivo. Então, quanto mais próximo de 100%, maior o grau de concentração do setor. Para que nós possamos entender de maneira fácil e tranquila, a gente imaginar o setor bancário. Né? Então, o banco líder, né, ele tem ali, vamos supor, o setor bancário inteiro, ele possui, hipoteticamente, né, 100 mil clientes, 100 milhões de clientes, o setor bancário inteiro. Só que esse setor bancário inteiro, ele é composto de 6 bancos. Então, são 6 bancos, né, que dividem o total de 100 milhões, né, de pessoas físicas, né, que têm vinculação bancária. Então esses 6 bancos têm o líder.
o líder dele, né, tem uma fatia consideravelmente muito maior do que os demais, né, até mesmo por tempo de vinculação no próprio país, ou por esse banco ser um banco estatal que se configura como ser um banco misto, né, de participação mista. Então, o setor bancário, ele dá para entender muito bem o que é concentração. Então, quando você pega os 6, mas desses 6, apenas 3 possuem, né, 80 milhões de consumidores não, clientes vinculados a eles. Então, os 20 milhões restantes, né, que eu falei 100 milhões, né, então 80 milhões fica na mão de 3, e os 20 milhões restantes fica na mão dos outros 3. Então, de fato, o setor bancário, né, ele tem uma concentração efetiva não na mão de 6 bancos, mas na mão de 3 bancos. Né? E aí, aqui, claro, eu não vou colocar o nome dos bancos, né, para não criar nenhum constrangimento, uma vez que a aula é pública, né, mas é fato isso, e a gente pode pesquisar isso, né, da maneira mais diversas possíveis, né, através de dados institucionais. Né. Bom, o que seria então a ação governamental e os abusos de poder? Nós possuímos aqui o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que é constituído por órgãos chamado CAD, né? Esse CAD é o Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico, né? O SDE, o CEAI, né? Que julgam processos administrativos relativos a abusos de poder econômico e analisa fusões de empresas. Então, existem órgãos governamentais que eles são regimentados, são constituídos para fiscalizar e determinar um certo grau de harmonia de relação entre os agentes econômicos. Né? Então, todo e qualquer tipo de concentração econômica que possa ocorrer, que vai ser prejudicial a médio e longo prazo aos consumidores, né, são esses órgãos que vão visualizar a possibilidade de se concretizar, né, esse contexto, né, diante da fusão de algumas empresas, né, em apenas uma, né, ou se praticamente vai ser anulada essa possibilidade, ou impedido em termos institucionais e constitucionais. Né. Então, esses órgãos teriam essa vigilância, né, no dia a dia para verificar preço cobrado por essas indústrias, preço cobrado pelas empresas, enfim, se as indústrias elas são verticais, ou seja, elas são donas da cadeia produtiva como um todo, né, desde insumo de produção, desde do produtor, desde a agroindústria, do atacado, do varejo, né, se ela toma conta de toda a cadeia produtiva ou se é uma indústria que pertence a um dos elos da cadeia produtiva, mas de maneira horizontal, onde cada elo, né, é um agente econômico e cada agente econômico pertence a uma marca, a uma exclusividade, né, de empresa. Então, esses órgãos teriam esse papel. Bom, por fim, esse quadro é o que nós conhecemos como estruturas de mercado. Né? É um quadro sintético que praticamente tudo que nós conversamos nessa 1 hora de aula, né, nós podemos olhar aqui, né, e ter já a conclusão. Então aqui tem as características quanto ao número de empresas, quanto ao produto, quanto ao controle das empresas sobre os preços, quanto à concorrência, né, e quanto às condições de ingresso na indústria. Então, por exemplo, concorrência perfeita. Número de empresas muito grande. Né? São empresas chamadas átomos, ou seja, não tem nenhuma empresa tem poder de atuação ou de interferência sobre a outra. Concorrência imperfeita já diminui. O número de empresas são grandes a médias,
né? Então nós visualizamos aqui já uma tendência de divergência, ou seja, tem empresas que vão ter poder de atuação, né, e de interferência sobre seus concorrentes. Oligopólio. Lembrando que essa concorrência imperfeita, ela praticamente agrega esses três blocos de conhecimento, né? Então, o oligopólio se acentua mais ainda a concorrência imperfeita. Só são duas ou mais empresas que atuam, né, na oferta de bens e serviços para aquela sociedade, né? Isso dependendo do segmento de econômico, né? Então, não vamos colocar generalizar como se fosse oferta de bens e serviços para toda a sociedade, seja no que for, né? Às vezes pode ser no ramo do agronegócio, às vezes pode ser no ramo da tecnologia, né, que o oligopólio esteja mais presente. E isso também se faz referente ao monopólio, né, apenas uma empresa. Quanto ao contexto do produto, o produto na concorrência perfeita é homogêneo. Tem que lembrar lá do início do nosso exemplo, lembrar do início do nosso exemplo, que é o da feira, a feira livre, né? Ali do alface, do tomate, né? Das frutas, legumes, verduras de uma maneira geral, né? Onde as quitandas vão ter essa característica. Já na concorrência imperfeita, os produtos terão uma concepção heterogênea, diferenciado. Então aqui eu quero comprar um guarda-roupa, né? Eu posso ir desde comprar um guarda-roupa nas Casas Bahia, como ter um guarda-roupa diferenciado, customizado, né? Algo que seja diferente, aquilo que retrata já mais o meu feitio, o meu agrado, né? Então essa concorrência imperfeita, ela vai ter essa possibilidade de diferenciação do produto de uma maneira muito visível. O oligopólio, né, ele pode ser homogêneo ou diferenciado, conforme as suas intenções de ganho, né? Monopólio. Não há substitutos próximos, ou seja, os produtos, né, não terão concorrência. É aquilo e aquilo, ou você consome ou não consome, né? Então esse monopólio pode ser caracterizado por um segmento de mercado, por um produto específico, né? O produto mais específico aqui de conhecer como monopólio exclusivo é a questão da água, né? Não conheço regiões no nosso país onde o Estado tenha aderido à concessão de duas ou mais empresas para gerir, né, o tratamento da água, do esgoto, né, de uma cidade ou de um estado que seja, né? Então, exclusivamente o consumidor fica na mão de uma única empresa, né? Quanto ao controle das empresas, né, na concorrência perfeita não há possibilidade de manobra, nenhuma interfere ou tem poder de interferir uma sobre a outra. Já na concorrência perfeita pode existir, esse grau é moderado, né, ou inexistente, e no oligopólio totalmente, né? Então tende a formar cartéis, controlar os preços, né, as ações, né? E no monopólio o total poder, né, sobre o preço, né? É só ele, né? Então não tem nem o que precisar combinar com outro agente econômico, é só ele que vai determinar o que ele bem entende. Quanto à concorrência extra, né, de preço, então aqui não é possível e nem seria eficaz, né? Nós não temos ali um preço que seja exorbitante. Quem está na feira está vendendo quase o mesmo preço do quilo do tomate da Maria. O José também está ofertando praticamente o mesmo preço. O João também, né? Então não vai ter ali uma concorrência efetiva para ter ali a possibilidade de se lucrar mais sobre o mesmo tipo de produto. Na concorrência imperfeita isso vai existir e a diferenciação vai se dar por vários fatores. Pode ser ele através de diferenças físicas do produto, né? Um produto embalado, com a embalagem melhor, né? Com a questão de preço melhor em relação, não o preço final, mas a possibilidade de dividir, né? Se divide em 3 vezes, em 4 vezes, né? A prestação de serviço, né? Ela ser mais cordial,
ser mais próximo, né, ao consumidor, como um exemplo que eu posso mencionar, que é o pós-venda, né, e até mesmo aquilo que recentemente as empresas pós-década de 90 se preocuparam muito, que é vincular o SAC, né, que é o sistema de atendimento ao consumidor, né. Então esses são alguns serviços, né, que vão agregar valor ao produto, mesmo o produto sendo homogêneo. Então, e essa agregação faz com que haja, né, a possibilidade de o comerciante, né, ofertar esse mesmo produto a um preço maior, né, no quesito de ter maior rentabilidade. E do outro lado, quem vai estar consumindo o produto nessa concepção, nesse pacote, está presumindo, né, que ele vai ter que pagar um prêmio, né, e esse prêmio é aquilo que ele vai receber de diferenciação. Então, o oligopólio, o preço tende a ser, né, alto, elevado para o consumidor final, e isso faz com que haja ali a efetiva lucratividade, né? Bom, no monopólio também tem as mesmas características, né? Lembrando que esse preço aqui no oligopólio, ele menciona aqui, cara, intensa, sobretudo quando há diferenciação do produto, né? Já no monopólio, ele fala assim, que a empresa geralmente recorre a campanhas institucionais para salvaguardar sua imagem. Então ela aumenta o preço, né? E aí ela recorre, né, a campanhas publicitárias. Olha, eu vou ter que aumentar o preço porque efetivamente, né, os custos de produção subiram, né? Eu sou a única no mercado a ofertar esse tipo de produto, né? Então, efetivamente eu vou ter que aumentar o preço final. Ocorre muito com empresas, municípios pequenos que dependem de empresas do transporte público coletivo, né? Normalmente não tem com várias outras empresas, é uma única empresa. Então essas empresas, elas aumentam o preço, né? E aí elas já entram com campanha publicitária para tentar acalmar a população. Falar, olha, infelizmente eu tive que fazer isso, né? Então é uma forma, né, que é um dispositivo utilizado na tentativa de arrefecer os ânimos. Quanto às condições de ingresso na indústria, né, concorrência perfeita, não há barreiras. Concorrência imperfeita, né, ainda não há barreiras. Mas em oligopólio vai haver barreiras de acesso, quanto no monopólio. Aqui vai haver dificuldades de entrada, né? Não basta ter capital, não basta ter boa vontade para querer entrar naquele ramo. É um ramo, às vezes, que é altamente tecnificado, é um ramo com dificuldade de relacionamento com os fornecedores, porque os fornecedores são de exclusividade das empresas ou da indústria que esteja atuando, né? Então aqui há barreiras que influencia na capacidade de outros agentes econômicos atuarem, né, no mesmo segmento. Bom, meus caros, com isso nós terminamos nossa videoaula. Espero que seja de maior agrado de todos. Sugiro que vocês, né, dê o like, né, faça isso para que o canal possa ter um nível de expansão maior, né? Aproveita, faça sua inscrição no nosso canal, isso conta muito também, para que quanto maior o número de inscritos, maior é a propagação também em relação ao segmento que nós estamos atuando, que é o segmento da educação, né? Então, os inscritos receberão primeiro os vídeos postados pelo professor, né? E receberão também as contribuições do próprio canal de YouTube naquilo que é relacionado ao contexto educacional. Bom, meus caros, foi um prazer tê-los mais uma vez conosco nessa videoaula, né? E até a próxima.